Olá, bem-vindos ao quinto e último episódio dessa segunda temporada do Alfazemas da Alma aqui no YouTube. Nessa temporada eu estou falando sobre maternidade e no vídeo de hoje, para finalizar, eu não poderia deixar de falar sobre o que mudou. As mudanças com a maternidade já começaram lá no hospital ainda, depois que me entregaram o Otto no meu colo, que eu olhei para ele e aí vi aquele bebê tão pequenininho, tão indefeso. E eu já senti um senso de proteção muito grande, muito maior do que em qualquer outro momento da minha vida, com qualquer outra coisa, com qualquer outra pessoa. Eu só queria deixar ele pertinho de mim. As pessoas vinham, né, as enfermeiras e os médicos vinham fazer todos os tipos de checagem que precisam ser feitos no hospital antes da gente poder ser liberados. E eu sabia que ele ia chorar, que ele ia reclamar e que ele ia querer ficar pertinho de mim. E eu só queria proteger ele de qualquer coisa, se eu pudesse. Eu não teria feito nenhum daqueles testes com ele, porque ouvir ele chorar para mim era algo que doía muito no meu coração, principalmente por ele ser pequenininho ali, recém-nascido, né? Então, essa já foi a primeira mudança, grande mudança que eu vi logo, como esse senso materno, de proteção, de cuidado, aflorou muito. E sem contar também todo um ritmo de vida. Tudo muda. É bem o clichê de que a vida ela gira em torno do bebê e gira em torno da criança. Porque não tem como a gente simplesmente ter o filho e colocar ele 100% na nossa rotina de adulto. Porque a gente está conhecendo o bebê está conhecendo a gente, está experienciando o mundo, está conhecendo o mundo. É tudo muito novo, tudo muito diferente. E cada bebê reage diferente a esses estímulos. Mas para a gente, é, as coisas levaram um pouco mais de tempo para se assentarem melhor, né? Agora que o Otto tem 6 meses, as coisas estão assim. Eu posso dizer que eu realmente estou vivendo a maternidade que eu sempre quis viver, porque ele já está muito mais acostumado com tudo e eu também. Apesar de nós não termos uma rotina bem estabelecida, bem certinha, mas também não é necessário pra gente, a gente consegue muito bem viver dessa forma e aproveitar tudo que a maternidade tem para oferecer pra gente, da forma como as coisas estão acontecendo agora. A vida fica bagunçada num primeiro momento, os finais de tarde costumavam ser muito bagunçados, por mais que às vezes o dia fluía, o final da tarde acabava sendo conturbado. O Otto nunca teve cólicas, mas ele tinha dificuldade em dormir, em entrar no sono, principalmente no sono noturno. Então ele chorava bastante, ele tinha a hora da bruxa, o que ele não conseguia dormir durante o dia, acumulava o cansaço para o final do dia. Para que ali então ele chorava, chorava muito para colocar para fora todo aquele excesso de estímulo que talvez pudesse ter acontecido durante o dia. A gente se preocupa muito mais com qualquer coisa, né? Sente medo de que algo possa acontecer. É, eu acho que para mim ainda foi muito mais quando ele era recém-nascido, assim, qualquer coisa diferente, eu já estava pesquisando, eu já tinha medo, eu já ficava observando, ai, será que ele está fazendo isso de propósito? Será que pode ter alguma coisa errada com ele? Então, qualquer indício de qualquer coisa, eu já estava pesquisando ou conversando com outras mães sobre, ou com a minha própria midwife, e tentando me acalmar e ficar mais perceptiva daquilo porque é real. O medo de que algo aconteça com aquele bebê é muito grande. Eu acho que isso entra também junto com aquele senso de proteção, de querer cuidar, de querer prever o que pode acontecer para que não aconteça. Então, acaba. Ao mesmo tempo em que me despertou um senso de controle muito maior, de querer controlar as coisas, ao mesmo tempo eu me via sem controle de tudo. Parece estranho, mas faz sentido.
acho que as mães e os pais aí do outro lado vão entender um pouco mais o que eu quero dizer. Porque sim, também mudou essa questão de entender o controle da vida, o controle do dia a dia, o controle da rotina. Isso não existe mais. Cada dia é um dia. Então eu aprendi a suavizar isso também, a acordar de manhã e pensar, ok, o que o dia nos reserva hoje? Talvez a gente tenha um dia bom, talvez a gente tenha um dia conturbado. E a gente vai ter que lidar com o dia da forma como ele vier e das adversidades e das alegrias e dos desafios também conforme eles vierem. E o controle, para quem já tem essa tendência a querer controlar as coisas, acaba sendo um desafio muito grande. E eu tenho esse perfil de querer com que as coisas saiam dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu consigo alcançar. E eu me sinto um pouco perdida quando as coisas saem muito fora do, né, vão muito para um lado desconhecido. E a maternidade fez assim uma desconstrução muito grande disso dentro de mim. Porque, como eu disse, cada dia é um dia. Às vezes a gente acha que aprendeu alguma coisa diferente, pegou a manha de fazer alguma coisa, e isso funciona por um, 2 dias, três, e daí no quarto dia já não funciona mais. E a gente tem que se reconstruir, constantemente se renovar e abdicar desse controle que pode ser, às vezes, frenético, pode deixar a gente às vezes até cansado, sabe? Mais cansada mentalmente. Então eu abri mão do controle da casa, por exemplo, né? De manter a minha casa sempre limpa, sempre organizada, sempre com tudo no lugar. Porque não dá. Tem dias que dá, tem dias que não dá. Tem semanas que dá, tem semanas que não dá. Então era uma vitória, às vezes, no final do dia, conseguir cozinhar e lavar louça. Às vezes eu conseguia botar a roupa a lavar, estender, aí no outro dia eu recolhia, aí no outro dia eu dobrava. Então eu fui abdicando um pouco dessa coisa muito bem estruturada da rotina, de que tem que ser dessa forma. E fui suavizando, na verdade, esses pontos, o que eu acho que é muito importante na vida como um todo. A gente ter uma ordem, sim, mas não, talvez não levar tão a sério tudo, né? Então hoje existem tipos de bagunça que me incomodam e outros que eu não dou muita bola. Por exemplo, as bagunças que têm a ver com o espaço que o Otto toma na casa, né, que ele precisa, por exemplo, um tapete no chão, agora que ele já tá aprendendo a engatinhar, ele já senta, então tem um tapetinho no chão, tem os brinquedos para estimular ele, então é lógico, a gente mora num apartamento pequeno, é lógico que isso vai ocupar espaço e visualmente vai parecer bagunçado. Mas essa bagunça não me incomoda. Vai me incomodar talvez fraldinhas extras, né? Fraldinha de boca, paninho de boca extras pela casa. Ou, trocou uma muda de roupa aqui e não coloca no cesto, coloca em qualquer outro lugar. Então existem esses tipos de coisas que eu já fiz as pazes e que eu sei que eu vou ter que lidar com elas diariamente. E funciona. Então, isso, né, dentro da minha busca por ser melhor, por ser mais leve, eu tô encontrando isso na maternidade também, que tá sendo uma grande escola para mim. E escolher quais são as batalhas que eu realmente quero lutar diariamente. E lógico que também houve uma mudança muito grande na nossa dinâmica familiar. A gente passou de um casal a ser uma família. Eu e o Mike, nós sempre fomos muito parceiros, nós sempre cuidamos muito bem um do outro. Mas hoje, vendo assim a demanda da maternidade, da paternidade, né, o que é, cuidar de uma criança, né, de um bebê, isso fez com que a gente se aproximasse ainda mais e tivesse essa vontade de cuidar ainda mais um do outro. O que nos move a seguir em frente, a forma, o que a gente quer conquistar daqui para frente tem a ver com o Otto, tem a ver com a nossa família, o que é melhor para ele.
a gente trouxe mais pra gente esse senso de família. Família somos nós três. Nós temos a nossa família que a gente ama muito, né? Os nossos irmãos, os nossos pais, mas quando a gente fala em família hoje, a gente entende que é o nosso núcleo, né? A nossa familhinha, somos nós três. E mudar a nossa visão do que a gente quer daqui para frente com base então nessa nossa família, com o que é importante e o que funciona pra gente acima de qualquer coisa. Também o cuidado com outras mães, né? Cuidado com outras amigas que se tornaram mães e que estão vivendo as mesmas situações ou às vezes situações parecidas, mas essa troca, né? Essa aproximação para criar assim uma pequena comunidade em que a gente se sinta compreendida e que se sinta acolhida no momento em que a gente vai falar dos desafios do dia a dia. Sem falar no amor também, né? Que qualquer desafio que a gente passa, ele é retribuído depois com o amor. Ver uma criança se desenvolver, ver um bebezinho sair ali, né? Te entregam, ele saiu do útero e ver ele se desenvolver até o ponto em que a gente está agora, que eu posso falar, né? Que foi o que a gente viveu. Ele tá ali sentando, começando a introdução alimentar, se preparando para engatinhar, mais acostumado com o mundo, querendo explorar. O Otto é muito explorador, ele gosta de sentir, de ver as coisas. Então, muda a nossa forma de enxergar o mundo, né? A gente começa a aprender a enxergar o mundo com outros olhos de verdade. E muitas coisas como a gente passa a ver como se fosse de novo a primeira vez. Porque a gente faz isso através dele. E ele só retribui a gente com amor. É muito amor. E às vezes a gente só fica ali olhando. E, né, o bebê tá ali existindo. E a gente pensa, meu Deus, de onde vem esse amor? Então, esse amor por ele, esse amor por nós dois, né, como casal, o amor por nós, pela família. Com certeza, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes da chegada do Otto. Por mais que no vídeo anterior eu tenha falado sobre como eu me conecto com quem eu era antes, né, como eu mantenho viva a mulher que veio antes, né, da mãe, ainda assim são fragmentos que eu mantenho vivo porque eles ainda fazem sentido para mim. Hoje eu prezo muito mais pelo tempo em família. Eu já vinha numa onda assim, né? Eu sempre, na verdade, fui de trabalhar muito e me esforçar muito e entender que eu preciso fazer por mim, não posso esperar, tipo, por ninguém, não posso depender de ninguém. Então, isso foi uma grande mudança também para mim porque eu já vinha num processo de mudança nesse sentido, de eu quero mais tempo livre, eu quero poder ter mais tempo com meu marido, mais tempo de lazer, mais tempo para cuidar de mim, para fazer as coisas que eu gosto, que não talvez necessariamente vão me trazer o dinheiro, mas que também são coisas importantes para mim. E com a chegada do Otto, isso se aflorou muito mais. Eu tenho o meu lado profissional, tem coisas que eu quero fazer, eu quero voltar a trabalhar de forma em que eu consiga conciliar com a maternidade, mas hoje a minha vontade, o meu instinto é muito de ficar com ele, né? De ser mãe. E essa eu acho que é a maior mudança que eu tive de quem eu era para quem eu sou hoje, porque eu consigo dar valor para as coisas de uma forma diferente. Eu vim de uma família onde as mulheres sempre trabalharam muito, né? Tiveram que sustentar a casa, tiveram que fazer por si. A gente não teve essa figura de homem provedor, né? Os meus pais se separaram quando eu era muito pequena e meu pai tinha essa questão do provedor, mas ele não estava presente na nossa família para que atuando ali como provedor da família. Então sempre foi muito a minha mãe que foi, que deu conta, que fez as coisas acontecerem, que foi buscar os recursos para quando a gente precisava ou quando a gente queria, para ter o básico e para ter o extra. Então, eu venho desse lugar, então para mim sempre foi muito difícil enxergar o meu lugar de forma diferente. Até poucos anos atrás, eu não conseguia, era incabível para mim pensar que talvez o Mike me sustentasse financeiramente,
E isso aos poucos já estava mudando na minha mente, e agora, com a chegada do Otto, isso mudou totalmente. Porque eu recebi licença maternidade durante 6 meses, né, que é o tempo máximo que a gente recebe aqui pago. E a partir de agora, então a gente teria que escolher colocar o Otto numa escolinha para que eu pudesse voltar a trabalhar. Mas como eu também abdiquei, né, da empresa que eu tinha no ano passado, eu meio que resetei a minha vida profissional também. Então, foi em função da maternidade, também, não só por isso, mas também. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de recomeçar. E estar nesse lugar, para mim, num primeiro momento, foi muito desconfortável e confesso que em alguns momentos ainda é. Nesse lugar de eu não estou fazendo dinheiro, né? Não existe uma contribuição financeira para nossa família que venha através de mim. E isso me incomoda, né? É um lugar muito sensível para mim ainda. Mas aos poucos eu tô internalizando e entendendo, e essa dinâmica familiar também mudou nesse sentido, em que em muitos momentos o Otto requeriu de mim, a mãe, era só eu que podia dar aquilo que ele precisava. Então a gente entendeu que o papel do meu marido era o do trazer o sustento. Então, quais são as cargas que eu posso tirar de cima de ti, já que tu tá com essa demanda maior com o bebê. Então eu posso fazer com que tu não te preocupe com o dinheiro, com o sustento da casa. Então ele tomou esse papel para ele, mas isso só funcionou real quando eu me dispus a me colocar nesse lugar de que, ok, agora eu estou bem aqui, estou bem apenas recebendo, né? Falando da questão financeira, eu tô doando muito de mim, que é algo que não tem preço, né? Que a gente faz como mãe, que a gente se doa ali para a criança o tempo todo, durante um bom período. E ele, então, o que ele podia fazer era trazer o dinheiro para casa. E assim a gente funcionou durante esses 6 meses. Mas nós decidimos que nós não vamos colocar o Otto numa escolinha agora. A gente ainda acha ele muito pequeno. É uma decisão difícil. Esse tempo ele não volta mais. Então eu tô tendo uma oportunidade que talvez muitas mulheres não tenham, que é de ficar esse tempo com o filho. E eu tô gostando, eu tô curtindo, isso tá me nutrindo também. É lógico que eu penso daqui pra frente o que eu quero, né? Tô tendo essa oportunidade de recomeçar, que eu criei e que também foi criada pela maternidade. Tô aprendendo a estar nesse lugar, essa foi a nossa escolha, de que hoje o meu lugar é aqui, é cuidando do nosso filho, é cuidando da casa. E eu tô muito feliz assim. Eu realmente tô me sentindo realizada nesse momento em estar vivendo isso dessa forma. E sou muito grata à vida por isso, sou muito grata ao meu marido por isso, por estar, sabe, por ter assumido esse papel de fazer acontecer lá fora para que eu pudesse ficar aqui cuidando do nosso filho, né? Ter o nosso filho mais próximo por mais tempo. Aos pouquinhos esse lugar vai se tornando um pouco mais confortável. E não pensem que eu fico parada, não, viu? Eu fico pesquisando, eu já tenho algumas ideias do que eu quero fazer daqui pra frente. A verdade é isso, que tudo muda, muita coisa muda. Pra mim mudou pra melhor, né? Alguns lugares desconfortáveis, alguns pontos difíceis de lidar, mas com muita conversa a gente consegue sentar e ajustar os pontos. Muito obrigada por terem me ouvido, muito obrigada por terem assistido essa série até aqui. Eu gostei muito de compartilhar sobre a minha maternidade. Acho que eu consegui trazer alguns pontos que foram muito importantes para mim. Se tem mais alguma coisa que vocês querem saber sobre a minha maternidade, ou que vocês querem compartilhar sobre a maternidade de vocês, ou alguma dica de alguma coisa que possa agregar para mim ou para outras pessoas, pode deixar nos comentários aqui. Se vocês não assistiram os outros vídeos, por favor, assista também. Eu acho que tem muita coisa legal para ser compartilhada, para ser trocada. E logo, logo espero estar de volta com algum outro assunto para a gente conversar um pouquinho mais. Um abraço, beijo e obrigada.